Olá, eu sou Dylan Healy, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Antes de mais nada, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, que nunca ouviu falar do nosso conteúdo, e aí por um belíssimo dia o YouTube foi lá e te recomendou o nosso vídeo, e você está aqui por alguma razão divina, enfim, cósmica, não sei. Mas você parou aqui e resolveu tirar uns minutinhos do seu tempo precioso para nos assistir. Eu te convido a dar pausa nesse vídeo por enquanto e acessar a nossa index e conhecer a nossa playlist do canal, que está, sem dúvidas, muito boa, onde tem vários conteúdos sobre edição de imagem que você com certeza vai gostar. E caso o conteúdo te interesse, eu peço humildemente que você desça a sua telinha do vídeo um pouquinho para clicar naquele botãozinho chamado de inscrever-se. Fechou? Então, aí você pode dar seguimento do vídeo para assistir um pouco mais aqui do nosso conteúdo. Caso você já seja da casa, conhece a gente já de 84 anos, já chega no like, já sabe como é que é o esquema, beleza? Então, hoje, mais especificamente, né, ficamos naquela dúvida, né? Vai e volta, mas o meu motivo de ausência foi bem mais expresso do que todas as outras desculpas que eu já dei, que também foram desculpas plausíveis, tá? Então, foi porque eu estava focando no meu TCC, que foi, graças a Deus, defendido com sucesso. Amém, aleluia. Apesar de todos os contratempos, todas as adversidades, no final as coisas saíram ok. E agora estamos aqui, de volta, né, com as narrações e vocês tendo que aguentar a minha voz chata, porque, né, infelizmente, os nossos outros moderadores, eles são um pouco tímidos para se apresentar aqui no canal, tá? Não foi por falta de convite, eu juro. E nada melhor do que falar sobre Barbie Girl. Apesar de que estamos bem atrasados no time, o filme em si é maravilhoso e ainda reverbera muito e se fala absurdamente além do conteúdo, do roteiro, da estética principalmente, entre outros aspectos que, tipo assim, virou trends absurdas na internet. E claramente não iríamos ficar de fora. Já tínhamos feito um vídeo de Barbie anteriormente, que foi ensinando a fazer o avatar pôster, que por sinal foi bem legal, muita gente deu reviews positivas pra gente. Isso foi algo muito legal. E agora, né, por que não dar continuidade ao segmento? O que pensei? O que poderíamos abordar de design em homenagem a esse conteúdo de Barbiecore? Já fizemos fixos, estilos de avatar, truques de fotografia, entre outras coisas, abouts e etc. Designs no todo, efeitos, o que vocês imaginarem, a gente já deu os nossos pulinhos, tutoriais assim, desde tempo real até timelapse, por razões óbvias, né? Senão, né, ia ser um documentário da Discovery. E esse aqui também vai ser um timelapse comentado. Tava faltando o que tá mais em alta: fanpages e comunidade de vídeos. Um adendo especial sobre isso. Independente da minha opinião pessoal acerca do que eu acho atualmente sobre originalidade, aqui não é nem o momento e nem o lugar para se discutir a respeito. Então, né, calma. Até porque essa comunidade, nós falamos apenas sobre design no geral e edição de imagens. Então, segurem a onda, queridos. E nós vamos fazer 3 vídeos só sobre edição de comunidade de vídeos, com todas as peças inclusas, inspirados na identidade visual de todo o conceito do filme de Barbie. Então, vai ter muita coisa boa e é isso. Temos aqui 2 peças que temos de resultado, que esse vai ser do primeiro vídeo. No outro vídeo vai ter mais outra, inspirado na identidade visual de Barbie, e no outro vídeo, o último, também mais outro, inspirado do mesmo jeito. E é isso. Estão prontos? Bora pro vídeo! Então, né, a gente já colocou aí no tamanho correto,
com todas as linhas guias posicionadas, obviamente por se tratar de um design responsivo para mobile e PC, né? Colocando aí, obviamente, um espaçamento de 1 centímetro, né? Mais ou menos aí. Então, colocamos o fundo e uma imagem de EA que eu escolhi, no caso aleatório, de uma mansão rosa, né? Peguei do Flippic, deixando aí um design, né, mais bonitinho, uma opacidade de 50%, tá? Coloquei aí também uma textura meio azulada, né? Em modo Lighten, de opacidade 100%, e todas as imagens eu deixei, né, com modo achatado aí, né, rasterizado aí direitinho, tá? Achatado não, modo rasterizado, perdão. Agora eu vou utilizar aí, né, a shape de retângulo arredondado, né, na borda, e coloco aí o aro, né, o canto de 90 pixels, tá? Para ter esse aro mais, né, aberto. E assim a gente colocar, né? Coloco então aí, no caso, a stroke em 3 pixels e obviamente de fundo vazado, sem, né, duplicando, obviamente. Aí no caso eu tô só ajeitando, né, para ficar exatamente curvilíneo aí, né, dentro do outro retângulo aí, tá? No caso, eu tô ajeitando ali, mas ainda vai haver algumas alterações a princípio, tá? Aqui no caso, a ideia era que fossem 2 aros, né? 2 retângulos, mas que fossem 2 aros, um com uma stroke mais fina e o outro com uma stroke mais grossa, né? Uma stroke com 3 pixels e a outra, né? Essa aí do meio que eu tô arrumando, com 6 pixels, né? Para dar esse contrastezinho aí, né, avantajado. No caso, obviamente eu tive que ajustar, né, porque não ficou bom. E aí, no caso, o primeiro foi 90, aí agora eu tô só ajustando ele para ficar exatamente no tamanho de 80, né? E assim ficar coerente aí, sem mais problemas. Pronto, olha aí, ó, ficou certinho, exatamente da maneira como eu queria. Depois eu só juntei as camadas assim, né? Agrupei com Ctrl G, né? Renomeei botando o nome de borda. Aí no caso aqui eu só ajustei, né? Agrupei as duas, dei uma afastada, né? Pra ficar melhor disposição. E agora eu vou adicionar as palm trees, né? Que são esses coqueiros. Que, né? A Barbie tem esse ar mais Califórnia, né? Então, obviamente, né? Dei uma espelhada. Ajustei aqui. Obviamente com tamanhos diferenciados, uma maior e uma outra menor, todas ali posicionadas perto dos aros, né, no cantinho. E aqui, obviamente, já vou pensar, né, de acordo com as cores da paleta, posicionando o título, né, principal. A fonte que eu utilizei nesse caso aqui do título foi a Bartex. No caso, né? A anterior, né, do tutorial de Avatar, eu tinha utilizado a Absolute Blonde, mas essa, no caso, essa type, ela tá mais parecida com a utilizada nas promotions oficiais, tá? Então, aí no caso aí eu já estou posicionando no tamanho correto, né? Direitinho. E vou escrever meu codinome de guerra de muitos anos, né, que é o Bond Girl. Já aí há muito tempo. E colocando as cores sólidas de rosa nas camadas aí com Alt Ctrl G nas palm trees com modo Lighten nas árvores, tá? Bem direitinho aí. E agora vamos partir para o modo do texto em 3D do título, tá? Vou posicionar aqui o texto, que é o que eu quero, né? Obviamente organizando aí na cor, colocando em modo branco, né? Colocando, no caso aí, dentro das pastas, organizando direitinho e aí renomeando, né, a camada de nome, texto, título, enfim, como você preferir, tá? Certamente, nome, título. E aí eu vou copiando aí, né, no caso, essa camada de objeto inteligente, que é muito importante na ocasião, porque nós vamos criar efeitos diferentes para cada camada, né? Primeiro, os efeitos de brilho,
e depois os efeitos de sombra e stroke, tá? Então fiquem mais atentos aqui. Qualquer coisa, você dá print na tela assim para você ver, ou dá stop para você ver direitinho os valores certinho e os comandos certinho, tá? Aí no caso nós vamos para o primeiro brilho, né? Que é esse relevo. Vamos em Bevel Emboss, modo Inner Bevel, Smooth, né? O Depth de 1000, o Size 6, Softness 5. Aí o Shading menos 83, 53, Liner Dodge branco 90, Liner Burn, né? Que é o Shadow Mode, direitinho. Sei que eu tô falando muito rápido porque tá em Speed Art, né? Aí aqui, novamente, um novo, né? Na próxima camada, né? Novo. Aí aqui a gente muda um pouquinho, né? 1000, 12, 4. Aí muda o Shading, né? Para 90, para 58. Aí no Liner Mode, que é o Highlight, né? Bota para 80. Muda para 38 no Shadow Mode. E aqui no Highlight Mode a gente coloca para Multiply. E no Highlight Mode Screen, desculpa. E o Shadow Mode para Multiply, tá? Né? Esse é o segundo. Aí no terceiro, a gente vai colocar uma cor, tá? No texto. Coloca um Bevel Emboss, um Color Overlay, com a cor desse rosinha aqui que eu coloquei, tá? Só para vocês verem aí. Aqui, eu vou adicionar uma sombra depois, tá? Um Drop Shadow. É porque eu esqueci na hora, mas eu vou adicionar depois, calma. Aí eu vou adicionando aí os valores do Inner Bevel, tal, no Bevel Emboss e, claro, um Contour. Por enquanto ainda no Shade eu vou adicionar um preset já existente. E esse aqui no Contour eu vou fazer, né? Eu vou ajustar, no caso. Que tem a opção aqui para você fazer, né? Que é bem facinho, ó, dessa forma aqui, dessa maneira, né? Qualquer coisa você dá um pause aí para ver mais ou menos. E aqui o primeiro, aí ficou essa coisa meio brilhosa. No caso aí, né, que tava tudo branco, aí nas duas primeiras eu removi a parte do fio, tá? Aí por isso que ficou branquinho desse jeito. Agora nós vamos para a parte, né, dos shades e do stroke, né, que é esse rosa. Aí na parte do rosa, né, coloquei os eyes em 4. O drop shadow, obviamente, a gente teve que dar uma ajustada aqui, porque tava tudo em multiply, o color overlay rosa, né? Multiply rosa, aumentamos a distância, né? Um pouquinho, o spread 100, os eyes a gente, né? A angulação 148, a opacidade 100, rosa, mantendo dessa forma, tá vendo? Ó? Isso aqui vai já muito, aí obviamente voltamos para a terceira camada onde estava o rosinha, pra gente fazer aqui só o drop shadowzinho, ó, para dar só aquele detalhinho assim, sabe? Né? Salvem essas pré-definições, tá? Porque assim vocês vão ter que fazer tudo de novo, caso precisem, né? Em outros textos. Isso vai ser muito útil, tá? Tudo que vocês forem fazer aqui, quando vocês forem alterar o texto na camada mestre, vai alterar tudo de uma vez, porque se trata de um objeto inteligente. Vocês vão entender melhor mais na frente, tá? Aí aqui eu tô renomeando as camadas porque nós vamos fazer o 3D em rosa, tá? Aí no caso aí eu tô só organizando, né? Que nós vamos para a última parte deste texto em 3D. Aí eu estou escrevendo aí 2 para a direita e 1 para baixo, que é o que nós vamos fazer aí no comando, né, do shade em rosa, né, para dar aquele 3D da logo da Barbie, tá? No caso aí você vai fazer isso umas 35 vezes, tá? Que eu contei. No caso que é 2 vezes afastando para o lado da direita e 1 para baixo em cada camada duplicada que você for fazer, tá? Então dá um trabalho, mas vai ver que o resultado fica incrível. E aí vai preenchendo, tá vendo? Então assim, ó, cada camada que você duplica, você vai dar 2 vezes para a direita e 1 para baixo, certo? Aí a partir da camada duplicada, você vai repetindo a operação. Se vocês puderam me entender aí a lógica, tá certo? Que aí cria uma linha reta, justamente para dar esse efeito de tridimensionalidade, certo? Aí vai preenchendo, tá vendo aqui a área do D, a área do B, que está sendo aqui preenchida certinha, ok? Aí no caso eu estou só ajeitando para ver se fica exatamente, né, totalmente retilíneo, porque tem essa preocupação, né? É um processo trabalhoso, mas que no fim você não vai precisar fazer de novo, ao menos que
né, haja necessidade, o que eu acho meio difícil, tá? Não se preocupem. É só um processo assim que você vai fazer provavelmente uma vez para nunca mais, tá? Por isso que eu anotei lá em cima, no nome da pasta, para não ter esse problema. Olha, já tá preenchendo ali, lindamente. Tá preenchendo também a parte aqui do G e do I. Já preencheu o nome bond todo, né? Virando ali um 3Dzão legal, tá? Aí na minha conta deu 35 vezes, tá? Basicamente aqui. Mas se você quiser fazer mais, não tem problema. Eu não faria, mas... Aí eu selecionei todas as camadas, né? E tranquei para justamente poder mexer assim. Aí ficou uma sobrinha ali entre o G e o I, certo? Como é que a gente resolve isso? Tá? Seguinte. Tem a pasta do rosa? Então, a pasta do rosa você vai clicá-la, né? Vamos lá. Vamos resolver isso agora. Primeiramente nós vamos só organizar aqui na pastinha do rosa. Aí vamos no Color Overlay e bota rosa, tá? Pronto. Agora nós vamos pegar uma shape e só cobrir. Pronto. Aí, organiza as camadas tudo aí. Maravilhoso. É isso. Uma dica importante. Quando você for alterar na camada mestre, porque vai alterar todas, se caso houver uma sobra ou algo faltando, aí você só ajusta lá, entendeu? Na pasta onde tem a camada rosa, tá? Só para vocês não ficarem perdidos, tá? Aqui no caso eu só tô ajustando aqui. A camada mestra que eu falo é a primeira camada de cima, onde tem nome e título, ok? Aí eu tô só organizando aqui. Que aí você clica nesse íconezinho de objeto inteligente justamente para você alterar. Aí altera tudo uma vez quando você salva, né? Aí pronto, aí nosso título lindão, maravilhoso. Agora vamos para a parte do selo, né? Essa shape aqui, no caso, né, do atalho U, você tem, né, disponível na biblioteca se o seu Photoshop for até o 2019. Se for do 2020 para frente, no caso, eu acho que você não deva ter assim disponível. Porém, você pode baixá-la, né, em alguma biblioteca de imagens aí ou de resources externa, né? Agora nós vamos fazer aqui a listagem, né, o lance da... é que é mesmo? Do selozinho, né? Que aí eu coloquei como Lives Community, né? Como se fosse tipo uma etiquetazinha, sabe? Um adesivozinho. Aí aproveitei, obviamente, os efeitos de uma das styles que eu criei. Dei uma pegada mais bold, né? Deixei aqui. E obviamente eu vou adicionar um glitterzinho, né, nessa shape. Só tô aqui posicionando provavelmente aqui para deixar centralizado, né? Colocando dentro da pasta de texto a organização, né? Obviamente para não esquecer, né? E aqui, caixinha de texto, né? E vamos utilizar nossa fonte secundária, que é a Caviar Dreams. Na minha pesquisa, apontaram que seria a Vanguard a segunda fonte, né? Fonte secundária. Eu não indicaria usar a Vanguard porque ela é muito difícil de você encontrar para baixar, né? Eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Então, assim, eu tenho a Vanguard já há muitos anos, antes mesmo da própria, né, Barbie ter utilizado supostamente. Então, por experiência, eu não indicaria para baixar, tá? Mas a Caviar Dreams ela funciona super bem, então vai por mim que dá certo. Ok. No caso eu estou posicionando a imagem para que ela torne-se legível. Coloquei no caso a letra de Barbie Girl mesmo, porque eu não tinha o que escrever, então foi isso aí e é isso aí mesmo, tá? Já estamos com 85% já do caminho andado. Adicionei uma pattern de glitter no modo light, que ficou fofinho, salvei, né? Sempre salvo o processo. E já vamos agora para os subtítulos, né? Que são 2 tags, para deixar aquela coisa mais fiel aqui ao lance, né? Coloquei, usando a Caviar Dreams, né? The One and Only, né? A primeira e única, porque eu não sabia mais o que escrever, enfim, minha criatividade não estava lá, essas coisas, admito. Coloquei em modo centralizado. Aqui no caso eu não usei caixa de texto porque não havia necessidade, né? Aqui no caso
né? Eu classifiquei como sub ou tag, justamente para deixar entre os textos. Deixei em modo bold, não bold forçado, porque a fonte já se encontrava em bold, mas ainda achava ela muito fina. Então, né? Obviamente, copiei, né? Utilizando o Alt e arrastando para o lado. E coloquei meu Cincy, né? Meu antigo Cincy. Que na verdade é o meu Cincy de Jill, mas também, né? Coincidiu na época o meu Cincy de original quando eu tinha, né? Enfim, informações assim aleatórias. Fui posicionando aqui as imagens direitinho, tranquilamente, né? Agora vamos para as últimas partes, né? Que é justamente a textura. E aqui para finalizarmos, né? O nosso bannerzinho de header, né? Eu aproveitei a que eu utilizei, né? Do Blue Folder, que eu utilizei no fundo. E que eu só estou ajustando ela para que ela fique uma textura aceitável, né? Dando uma escurecida aqui com levels, basicamente ajustando certinho aqui, sem mais problemas. E aqui em modo screen, porque para mim a textura só funciona se for em screen. E aqui eu só escurecendo para que não fique tão claro, né? E não segue o olho de ninguém. E é isso. Já temos o nosso header bonitinho, coisinha linda, perfeito. Organizado, com todas as camadas ali. E vamos para, né, a nossa segunda peça, né? Que é justamente o banner de personagens, né? Até porque nós estamos tratando de uma comunidade de vidas. Obviamente, nós vamos colocar aí o tamanho de 600 por 600. O que eu achei assim maravilhoso. E claro, fazer prancheta, né, gente? Não vou precisar explicar sobre isso, até porque pranchetas eu já ensinei isso em um outro vídeo. Então, vai ser corrido mesmo aqui a explicação. Eu já estou aqui organizando basicamente tudo acerca das peças, né? No caso, meu PS hoje não quis colaborar, mas beleza, coloquei aqui aproveitando o mesmo fundo, né? Apenas utilizando o BG de nuvens e esse Blue Folder de textura, né? Multiply foi ótimo. Que eu quase ia falando. Aí ajustando a cor também, né? Porque assim, né? Meu PC, meu notebook, ele tem um problema absurdo de calibração. E ele é bem mais claro. Então, quando a gente compara com um visor de cor de telefone e de desktop, a gente fica um pouco frustrado porque a cor é outra. Então, para não ter esse problema, eu resolvi, né, calibrar as cores, tentar deixar mais parecido possível aí e não errar, mesmo, né, sendo claro demais. Aqui eu estou separando as cores direitinho, super tranquilo, sem nenhum problema. Aí já coloco, como a shape já estava na agulha, só ajustei, né? Essa shape de selo, né, que é uma elipse pontuda, eu tive que, né, redimensionar algumas vezes porque acabou que deu, né, alguns problemas assim de ajuste de tamanho. Aí eu fiz uma elipse, obviamente, para colocar o texto, né? Que essa elipse é mais para reposicionar o texto mesmo, para ele que ficasse assim em torno, né, da forma. Aí coloquei, né, this barb is justamente para ficar certinho, tá? Utilizando a Caviar Dreams, que é a fonte secundária, e assim poder ficar exatamente correta. Obviamente eu apaguei, né, que é a elipse que não precisamos mais dela. Ajustei aí o fundinho de nuvens, olha que lindo. Enfim, já estamos. A ideia justamente é pegar, né, o concept do avatar, né, do post de avatar, para ser o mostruário dos personagens, e o outro banner ser a logo da Barbie, né?
Vocês vão ver como é que vai ficar, tá? Aqui eu peguei um PNG. Se você tiver muita paciência de inserir cada PNGzinho dentro deste concept, vai ficar interessante, certo? Porque na proposta que eu pensei, né, inspirado, né, nas artes das identidades visuais, né, do filme da Barbie, então foi muito pautado nisso, por assim dizer, né? Então é tudo temático, sabe? Aí no caso, no caso eu estou ajustando, né, a Taylor para ficar exatamente, né, dentro da elipse, de uma forma que não preencha tudo no campo da prancheta, mas que fique exatamente assim, de uma maneira coerente, sabe? Por isso que eu demorei bastante, porque eu queria acertar, mas que não ficasse tão cheio. Tivesse as informações ali, mas que não ficasse tão pesado visualmente. No caso, por isso que eu fiz várias vezes, até achar ali um denominador comum e conseguir acertar de verdade o tamanho certo da elipse para ficar ali corretinho dentro do rolê. Eu falo isso por experiência própria, gente, é tudo tentativa. Sem contar que quando eu montei esse concept, eu fiz um para mim, para justamente saber exatamente como eu queria fazer, e aí sim regravar no vídeo e narrar para vocês. Sim, então foi tudo pensado justamente para, né, chegar nesse resultado. Um detalhe, gente, aqui eu tinha esquecido por hora de ter posto o fundo com glitter, tá? Eu tinha esquecido de adicionar a pattern, mas eu adiciono no final, tá? Só um adendo. Aí no caso, eu tô colocando a fonte da Bartex, que é o título, justamente para ser como um avatar, tá? E claro, com caixa de texto para não sair dentro do limite. Então todas as partes que eu coloco caixa de texto é só para não fugir da área que eu quero, tá? É só por isso, tá? Outra coisa importante é que na hora quando você for girar, você aproveite a numeração do ângulo que foi girado para você copiar, para repetir a mesma operação no próximo texto, para ficar exatamente no ângulo, certo? Ó, por exemplo, virou menos 12,1, aí quando você for fazer isso no próximo texto, na hora de girar, você copia essa numeração para o outro, para ficar exatamente na mesma angulação, tá? Ó, por exemplo, agora que eu vou fazer, ó, utilizando a Caviar Dreams, tá? Aí eu vou escrever meu textinho, claro, obviamente, design. Tá vendo isso aqui, ó? Tá? Aí eu vou lá, vou girar e vou colar. E menos 12,1, ó, pra ficar exatamente, ó, na mesma, né? É só pra vocês não esquecerem, porque se vocês não lembrarem mais ou menos, aí vocês não vão conseguir chegar, né, no mesmo ângulo. E aí ter esse conflito, tá? Aí eu vou aproveitando aqui as styles que eu criei, né? Pra não ter esse problema, tá? É meio isso. Por isso que é bom sempre salvar, tá? Não tem que você refazer tudo de novo, os mesmos processos, tá? Aqui é só uma ideia de concept pra você fazer e tal. Ah, mas e o efeito? Então, o efeito fica a seu critério. Eu quis pôr um efeito de preset mais, né, limpo, só que é um preset que nem todo mundo é acostumado a usar, né? É um gosto pessoal meu. Aí fica da forma como você queira, saca? Então vai aí do teu gosto, beleza?
Novamente, utilizando a Bartex agora para fazer a logo do B, beleza? Obviamente, nós vamos... Por que eu optei em utilizar a logo do B? Primeiro, porque se eu fosse fazer iniciais indicando a comunidade que a shape que você utiliza faz parte, não teria tanto sentido, se você me perdoe assim, sabe? Não teria nenhum sentido, sendo bem sincera. Até então, eu pensei, beleza. Mas, por ser uma coisa mais tematizada, eu prefiro que mantenha-se o B, certo? Mas aí vai do seu critério. Obviamente, nós vamos aproveitar todas as styles prontas que nós criamos da Barbie e vamos apenas alterar a parte do rosa e a parte e uma dos glow-ups, né, dos brilhinhos. Os brilhinhos, no caso, assim, como é que eu posso dizer? Das sombras, né? Daqueles relevos, né? Que aí vocês vão ver, tá? Do rosa, no caso aí. Que pra mim é bem interessante que vocês atentem-se a isso. Não precisa vocês ficarem, tipo, pensando, não, tem que atentar do que a Gília fala. Não, vocês podem ver esse vídeo de forma pausada, dando prints a todos os valores para vocês copiarem aí e fazerem mais tranquilamente quando quiserem, entendeu? Aqui é um speed comentado, tá bom? Não fiquem atordoados para fazer não, tem que ser... Não, isso é no tempo de vocês, tá? Esse speed aqui é mais um vídeo comentado, porque se eu fosse falar, tipo, passo a passo de tempo real, isso daria um documentário da Discovery. E assim, eu sei que isso seria muito cansativo, então façam isso no tempo de vocês, tá? Aí eu tô adicionando um glitter, uma pattern, obviamente na camada de glitter, em modo lighten, tá? Pra ficar aquela coisa mais discretinha, beleza? Olha que bonito, gente, que fofo. Gente, maravilhoso, né? Olha só que incrível, velho. Não tem nem palavras pra falar de quão maravilhoso é esse efeito. Aí já tô adicionando aí um gloss, né? Que é o que eu tava falando. Justamente pra ajustar o brilho desse logo do B da Barbie. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte. Nessa logo, né? No pôster original, tem o Ryan e a Margot, né? Em posições diferenciadas. Eu poderia ter colocado aí duas PNGs da Taylor Swift para ter essa representação. Só que eu não optei por fazer por razões óbvias, digamos assim. Porque nem todo mundo tem shapes que tenha posições correspondentes. Então eu decidi excluí-las, tá? Aí no caso, eu estou alterando a parte gloss do rolê. Que deu um certo trabalho para chegar no denominador comum? Deu. Mas no fim vocês vão entender. Qualquer coisa vocês tiram um print aí do resultado final. Fiquem calmos, tá bom? Aí no caso, ó, esse foi o produto final de todas as informações, né? Apenas dei umas leves, né? Umas leves alterações ficaram, olha só como ficou bem realista assim. Aí agora, né? Salvei. Olha só como ficou incrível. Obviamente, né? Aproveitei a textura, dei um stole e joguei aqui na camada das pranchetas, né? Agora vamos utilizar Caviar Dreams para colocar as informações, né? Certinho. Pouquíssimas informações aqui, é só texto nesse lado direito, tá? Sem foto, sem nada, até porque já é muito carregado. Então, por um lado, eu achei até melhor justamente para ficar equilibrado, porque tem muita informação já ambas as peças, se você for parar para pensar, certo? Olha só, colocando as informações,
a comunidade de characters, o synth, sabe? Tudo direitinho com todas as informações. Olha só como dá esse aspecto assim de bem acabado, sabe? Brilho, né? Aí no caso, organizando as camadas tudo direitinho. Colocando aqui mais uma frase, né? Por conta do pôster, né? She's everything. Eu poderia colocar outra frase, mas assim não me veio nada na memória. Coloquei assim: She's absolute everything. Obviamente com o texto ajustado. Organizando tudo, né? Super. Obviamente que ainda vai vir mais alterações, tá, gente? Colocando tudo organizadinho, né? Tudo dentro da... Assim, como, né, o B deveria estar mais preenchido, aqui que a gente, né, tá ali organizando. O que eu pensei, né? Eu tive que dar uma esticada nesse B, né? Pelo visto aqui. Obviamente dei uma ajustada porque eu achei que não estava muito bom esse stroke. Então resolvi dar um drop shadow mais encorpado, né? Ajustei aqui. E obviamente na parte da logo eu só aumentei aqui, ajustei e fui ali, né, ajustando direitinho. Outra coisa importante aqui, mesma coisa no rosa, né, que é preenchendo as partes que estavam vazadas. Sempre faça isso, não esqueça, tá? E aqui ajustando os textos para que eles fiquem totalmente coerentes, tá? Bem organizadinho, pronto. E aqui é tudo um processo, né? Perfeccionismo nunca é demais, mas às vezes, né, a gente acaba exagerando. E aqui eu já coloco, né, a pattern certinho, ajustada. Salvando sempre. E olha só como tá lindo. Bem Barbie, né? Aí agora nós vamos, né, separar para fazer os icons de comunidade. O que eu achei assim perfeito. A ideia justamente é deixar o mais temático possível e ficar 100% de acordo com a proposta, né? Pegamos aqui todos os materiais, né, necessários, o tamanho necessário, que é 600 por 600, né? Mesmo processo, né? Fundo, coloco lá o background direitinho e, né, a imagem no modo lighting, não, me desculpa, 50%. Aí de novo, coloco lá o blue folder de textura com o icon direitinho, né? Enfim. Modo lighting 100%, né? E aqui eu só posicionando, né, para nada, aproveitando aqui as camadas e posicionando no local certo a imagem.
e salvando certinho, né? Dei uma duplicada justamente porque vai ser o ícone de avatar e o ícone da comunidade, né? Dividir e separando aqui o lance da textura, né? Porque não pode deixar passar batido. Modinho screen, né? Capacidade de 59%, né? E já mando logo aqui a cópia para avatar, já salvando aqui os documentos tudo, né? Trancando para não mexer e tal, só mexer apenas a camada da imagem da casa. Aqui é o seguinte, vou dar uma de preguiçosa porque é muita coisa, então eu vou só aproveitar a logo do B. E é isso. Beijo da Anitta. Eu poderia deixar esse B escanteado, mas eu achei que ia ficar muito repetitivo, então eu mantive a ideia de deixar o B centralizado e é isso aí. Ponto. Mais nada. Sem nenhuma peça adornando nem nada, nenhuma, sabe? Agora vamos para a logo, né, a logo não, minto. O avatar aí de personagens, né? Que é a elipse, fazendo aí um círculo, repetindo o círculo e fazendo um menor que o outro, para a gente já começar com as bordas. E aí vamos pegar a imagem de uso, né? No caso eu peguei essa imagem de U-Take GSNL rara, que não foi na época promocional oficial. E vou posicioná-lo da forma como eu quero, renomear como foto na pasta, um Ctrlzinho G. E aqui ver como é que ficaria numa stroke. Boto aqui uma borda e tal. Ver como é que ficaria. Depois duplico, aumento para ficar uma borda maior, etc. Depois diminuo a bordinha. Aí faço uma outra borda rosa de 5 pixels. E com a borda da elipse maior eu coloco um tracejado. Ponto. E ficou desta maneira. Agora eu vou adicionar um efeito na imagem, né? Que é o famoso, né, Hue Saturation, que é o preto e branco. E depois, ó, o rosinha da paleta e boto em modo Hard Light. Que fica aquele rosa bem chocante, bem choquei. Dou uma ajustada na cor, coloco elipse, textura em cima e pronto. Salvei. Ainda não acabou. Vamos agora para os pontos obrigatórios, que são as capas de menu. Eu fiz 4 modelos de capa de menu porque eu achei que para mim estava sucesso, né? Não precisava de mais nada, né? Aqui dei uma ajustada nas texturas, né? Então eu só, enfim, salvei bonitinho e é isso. Bom, agora vamos à criação das capas de menu, né? Que temos aqui um modelinho de 376 por 256 pixels, tá? É bom que vocês anotem isso e salvem de pré-definição no seu PS. E vamos aqui novamente aproveitar, né? Caso aqui o fundo e a textura, por gentileza, aqui dá para fazer, né? Pelo amor de Deus. E aproveitamos também o texto, pegando esse texto do título, né? Olha só o que eu lembrei de falar o que eu falei para vocês lá no início do vídeo, né? Sobre a questão da mudança de texto. Olha só, vamos aproveitar algumas coisas aqui. Só que algo vai mudar, né? No caso, o fundo, né, em 3D rosa, vai sair a parte do gloss e também, né, da sombrinha. Então, olha só. Aqui vai virar branco, né, o 3D. A parte dos shades vai sair todos os efeitos, né? E a parte do fundo foi copiada, né, porque foi achatada, e nós vamos colocar aqui como se fosse uma fonte vazada na parte do título. Ó, tá vendo? Acabou. Simples e fácil. Olha só que coisa linda, maravilhosa. Aí na parte do nome do título, você clica 2 vezes naquele ícone de objeto inteligente e nós vamos trocar esse texto.
onde está escrito .row, agora nós vamos trocar e botar perfil. Salva, né? Ctrl S. E pronto. Olha só que lindo. Mudou todas as camadas de objeto inteligente. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Aí só aumenta, tal, com Ctrl T. Incrível. Que comando maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí nós vamos lá na parte das shapes e vamos escolher uma shape de estrelinha, né? Pra fazer uma coisinha estilizada, né? Bonita, né? Fazer uma coisa assim bem Barbie, né? Olha que fofa. Pra dar aquela estilizada maravilhosa. E aí você estiliza da forma como você queira. No caso aí, eu demorei, né, pra ajustar a posição das estrelinhas, mas no fim deu tudo certo. Bom, o que ficou uma coisa fofa. Ah, Jill, mas você não manteve o estilo rosa, né, do texto 3D que tinha no título e etc. Eu falei, não, por que deixar uma coisa mais branco, né, branco com a fonte vazada? Achei melhor para dar uma quebrada, sabe? Assim, gosto pessoal. E aí como ficou? Sensacional, né? Aí você salva. E aí você vai repetir isso nas outras capas que você for fazendo, tá? No caso aí eu fiz 4 exemplos de capas. Aí eu aqui fiz outro. Aí eu vou de novo, clico no íconezinho e vou escrevendo outro nome. Aí só salvo. Olha que maravilha. Boto de novo, olha só que legal. Aí quando acontece isso de sair da área, você só aumenta no atalho C, tá? E aí diminui, né? Quando fica maior, salva. Feito isso, gente, o que a gente vai fazer? Agora, pela última peça, né? Podemos ver que já encerramos todas, né, as partes, desde as capas até os avatares, os banners. E a comunidade de vidas então está montada. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que ficou um pouco longo, né? Até para narração. Eu fiz esse modelo em 1 hora e 58 minutos. Pode ser que, né, ocorra de estender mais o tempo. Nós teremos 2 vídeos também sobre o mesmo estilo de conteúdo, né? Barbiecore, comunidade de vidas, todos eles inspirados acerca da linha de visual. E se você gostou, deixa seu joinha, né? Likezinho, comentário e se inscreva no nosso canal. E até a próxima. Beijinhos!